recebessem com mais uma salva de calorosas palmas para o nosso querido amigo Rodrigo Bibo. O palco é seu, fique à vontade, meu irmão. Um pouco é exagero, vocês perceberam, né? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não estou no podcast, né? Só boa tarde mesmo. Bom estar aqui com vocês. Quero agradecer muito ao carinho, ao convite do Saulo, do Diego. Ela acabou de me falar o nome certo. Agora eu vou te chamar de Diego, irmão, desculpa, é porque sabe quando é que tem um probleminha psicológico? Aí a gente associa errado e fica Diogo. É Diogo, pastor Diogo, obrigado, mano. Já abre isso, obrigado, querido. Você é solteiro? Casado, muito bonito, pro cara, gente boa. Mas casado, tá? Gente, que alegria estar aqui, que alegria mesmo. E que bom que o Iago está aqui também. Sempre bom encontrar o Iago aí nas agendas da vida e poder, né, bater aquele papo, trocar umas ideias. E é sempre muito bom também poder falar de teologia, né? Como o Saulo falou, a gente tem um podcast já há 12 anos. Não somos os mais antigos, né? Mas uma curiosidade sobre o podcast mais antigo do Brasil é um podcast cristão, que é o Irmãos.com. O Irmãos.com, ele é o podcast em atividade mais antigo do Brasil, mais antigo que o Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil. E, cara, o Paulinho me conta como ele gravava podcast na época, gente, era a gravação via Skype só durava 2 minutos e meio. Olha que loucura, então ele gravava a pergunta, mandava para o convidado respondia e assim ele montava o podcast. E eles continuam em atividade, são os pais aí, a galera que nos influenciou, nos inspira. E enfim, produzir podcast é algo que ocupa a minha vida. Desde 2015 vivo dessa atividade. E é isso, a gente gosta de teologia, gosta de ter conversas legais. E acreditamos sim que teologia é para a vida, né? Inclusive eu tenho cursos de teologia. Aliás, o meu curso no Jesus Cop é esse nome, Teologia para a Vida. Então, assim, quem não ouve o meu podcast, que na verdade não é meu, né? É o podcast tradicional brasileiro, mentira, tá? Ouve, hein? Joga Bibotalk no YouTube, joga Bibotalk no Spotify, Deezer, Amazon, Apple, onde você quiser, você joga aí que você pode ouvir o nosso conteúdo. O Iago já participou de alguns episódios, então tá muito legal. E a gente conversa com... Eu procuro dizer que eu converso com as mentes mais brilhantes do Brasil. E é um privilégio que eu tenho, assim, de gente que não é conhecida, mas são pessoas realmente brilhantes e tal. E os convidados do Bibotalk são sempre pessoas muito especiais e que fazem a coisa acontecer, na verdade, né? Quem faz acontecer são eles. Vamos lá. Vocês estão aqui para ver sangue derramado, né? Não vão ver, gente. Vocês vão ver hoje um arminiano virar calvinista. É o que vocês vão ver aqui, tá? Então, se você veio com uma expectativa meio vejam só, sinto decepcionar, porque como eu sempre digo nas minhas redes sociais, sou um arminiano mequetrefe. O Iago tem um livro escrito sobre os pontos do calvinismo. Eu estou com um PDF de um amigo meu aqui, para a gente já nivelar aqui o negócio, tá bom? Para a gente já... Opa, mudou aqui. Tem como engrossar a voz, dar um ganho? Não? Tá, é a taquara rachada mesmo, né? Então o que acontece? Então esse é o nível do negócio, mas... A ideia que o Saulo falou comigo, cara, como que a teologia, ou seja, como que a tua soteriologia, como que a tua compreensão da salvação afeta a tua vida? E isso eu posso compartilhar com vocês, porque eu sou alguém que fui encontrado por Jesus, e eu fui encontrado por Jesus na tradição pentecostal, na Assembleia de Deus em 2000 Eu me converti, quando eu me converti? Ou fui convertido? Me converti ou fui convertido? Eu fui convertido no ano de 99, estreia de Matrix. Pronto, peguei a referência. Estreia de Matrix, muito legal. Eu lembro que é um ano muito marcante, porque foi o ano que eu dei meu primeiro beijo, assistindo Matrix a propósito. Olha só, que informação inútil. Mas assistindo Matrix e dei também meu primeiro beijo. E naquele ano eu também... Aí também, ainda bem que eu dei aquele primeiro beijo, depois eu me converti. Aí depois não pode mais beijar, né? Que não pode ficar, porque se fica, pega fogo no parquinho, e aí é um problema seríssimo. Aí é outro livro, aí é outro debate, tá? Mas foi isso, me converti em 99 e cheguei à fé, ou seja, entreguei a minha vida para Jesus, naquele esquema bem clássico.
quem quer aceitar Jesus, vem à frente, levante sua mão, vem aqui à frente. E eu fui lá, eu cabeludo, imagina eu cabeludo, enfim, era bem esquisito mesmo, sem óculos, dente torto, com espinha na cara, parecia o Smigol, uma coisa assim, tá? Aí cheguei lá, calça de skatista, mas não sabia andar de skate, mas era a moda na época. Cheguei lá, entreguei a minha vida para Jesus. Tiraram todas as minhas roupas, botaram um terno e uma gravata em mim, e eu fui seguir o esquema. É isso, foi bom. Eu costumo dizer que o legalismo que tinha lá no sul, eu sou da cidade de Joinville, Santa Catarina, cidade dos príncipes, cidade das danças, da dança, né? Bolshoi tem escola lá, e é uma cidade bem legal. E aí o que acontece? Lá é bem legalista, era um pentecostalismo bem legalista mesmo, do pode, não faça, não toque, não cheira, não vive, entendeu? Era tudo isso, não podia, um monte de coisa. E aí eu tinha minhas bermudas, dei todas as minhas bermudas, e é isso. Só que o que foi legal? Sabe o que foi legal nesse legalismo que eu fui apresentado? Porque era a forma de você agradar a Deus e de você ir para o céu. Como que você vai para o céu? Obedecendo as paradas. Então, o que acontece? Eu obedecia as paradas, eu era jovem, tinha 17 anos, se não me falha a memória, e eu então obedecia, porque eu queria ir para o céu, então eu orava, eu fazia tudo que a cartilha me pedia. Mas o que é bom nisso, Bibo? Bem, a parte boa é que eu realmente rompi com um monte de coisa que me ligava ao estilo de vida do mundo. Rompi com amizades que de fato não eram legal, tá ligado? Sim, tipo, o pessoal usava coisas, enfim, né? Se bem que naquela época não fumava pendrive, hoje a juventude está mais perdida, né? A gente fumava outras coisas, hoje em dia o pessoal está fumando pendrive, tá meio estranho o negócio, né? Aí o que acontece? E eu me afastei mesmo, por quê? Porque eram coisas do diabo, né? E então eu era o cara mais louco da escola, né? Eu era assim, eu era um nível meio defante, assim, para pegar uma referência moderna. É que na época eu fazia coisas do Jackass, quando o Jackass nem era muito conhecido. Eu era nesse nível de ser humano, assim, meio esquisito. Mas o que foi legal? Eu rompi com tudo isso. Ou seja, do cara esquisito na escola, maluco, nem vou contar muitas maluquices aqui, que não é o caso. De repente, em um mês, eu estava andando com a camiseta do colégio, toda pichada assim. Eu peguei uma tinta de tecido, pedi para minha mãe comprar uma tinta de tecido, e eu estudava em escola estadual, então era bermuda azul marinho e camiseta branca, ou camiseta branca com a logo da escola. E eu tinha várias camisetas brancas, eu comecei a pichar minhas camisetas brancas. A frase de peito era: Jesus te ama. A frase das costas: Ele veio para libertar os cativos. Quem leu essa porcaria aí, levanta a mão. Era o que a gente, desculpa, se você gosta, é ruim, para, tá? Mas era o que a gente lia na época. Ele veio para libertar os cativos, divina revelação, da hora, velho, entendeu? Prepare-se para a guerra. Divina revelação do céu já era meio caído, mas a do inferno, mano, entendeu? Era o que a gente lia. Prepare-se para a guerra. Bom dia, Espírito. Eu acordava e falava: bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Meio loucura? Sim, mas para mim funcionou na época. Me ajudou a me afastar. Nossa, você não tirou foto dessa minha cuspida aqui, né? Porque, mano, choveu aqui, né? Me ajudou a me afastar de uma série de coisas problemáticas mesmo. Só que é o seguinte, em termos soteriológicos, eu vivia numa gangorra soteriológica. Eu vivia no... O que é uma gangorra soteriológica? Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Eu vivia assim, numa tensão. Mano, semana de ceia era a semana da santidade. Semana de ceia era a semana que a gente procurava, botava um cabreço, não olhava para as coisas, né? Calça leg, passava longe e tal. Eu ficava assim, tipo, meu Deus, é a semana da ceia. Por quê? Mó medo de chegar na ceia e o pão grudar no céu da boca. Só quem foi católico pegou a referência, né? Então assim, mó medo, e tinha mesmo. Depois eu criei uma teologia chamada teologia do cagaço. E o que é a teologia do cagaço? Era aquela teologia que no dia de ceia, irmãos, examine-se o homem a si mesmo, e vê aí se a tua vida está em ordem, porque não, cuidado com... Mano, cuidado se você vai, né? Porque Paulo fala lá que a galera estava tomando de forma indevida, indigna, e tinha até uma galera doente lá na igreja, porque estava tomando de forma indigna. E a leitura que se fazia na época, era que é isso, como é que está a sua vida diante de Deus? Você não pode participar da mesa do Senhor. E aí tinha uma tradição muito louca que é assim, ó. E aí depois que ele dava todo aquele alerta, né? Se você está com a vida em dia, você se examinou, quem está em comunhão com o Senhor, coloque-se de pé.
Mano, e o medo de tu levantar e o profeta te dar uma olhada? Porque tem profecia, tem profeta na igreja pentecostal, né? Porque os dons ainda valem para hoje, né? Aí o que acontece? Aí, mano, acordou. Aí o que acontece? Aí a galera, tipo, tu já levantava meio assim, ó. Porque, mano, tu sabia que tu não estava 100%, né? Aliás, que ser humano que se autoexaminando a si mesmo sozinho teria coragem de levantar? Um leitor da Bíblia não levantaria, não, é realmente do jeito que tu está falando aí, irmão, não rola não. E a gente levantava meio com medo e tal. E só que a gente levantava com medo e também com um olharzinho meio farisaico. Por quê? Mano, quem é que está sentado? Não, gente, isso aqui é meio engraçado, mas quem foi de igreja pentecostal sabe o que eu estou falando. É assim ou não é? É. E tem igreja que ainda hoje é assim. A galera levanta para ver quem está sentado. Olha lá, 6 meses. Aquele lá pegou fogo no parquinho. Aquele lá foi... Aliás, a capa do livro de Iago é sensacional, né? O brinquedo, não sei se você sabe o nome do brinquedo que está na capa. Então. Aí, o que acontece? Aí tu ficava, ó, disciplinado. A gente levantava assim. Então, era uma salvação meritocrática. Só que a salvação meritocrática, ou seja, não, eu mereço, porque tinha semana que eu orava, eu jejuava, ia na vigília de sexta-noite. Teve uma semana que até de exorcismo eu participei. E me sentia assim um Constantino gospel, tá ligado? Mano, né, eu ali, sai demônio em nome de Jesus e tal. E a moça se debatendo, lá os irmãos orando e tal. Eu só meio que assim, né? Sai demônio, sai. Medo de ele olhar para mim. Te conheço, rapaz. Sei que você fez. Mas ficava ali, né? Sai demônio em nome de Jesus. E ficava assim, teve semana assim que eu participava da ceia. Chegava lá o irmãozinho, né, com o pão, eu pegava de punhado. O que eu dá aqui, o cálice e tudo. Porque eu estava me sentindo bem, estava me sentindo muito bem. Só que tinha semana que eu estava muito mal. Tinha semana que realmente eu tinha medo. E quero contar de forma bem rápida uma experiência que eu tive com o arrebatamento da igreja. Eu tive uma experiência com o arrebatamento da igreja. Porque eu estava na minha casa, num dia muito mal, me sentindo mal. Porque não bastava eu pedir perdão, parecia assim que Deus ia pesar a mão na minha vida e tal, aquela coisa toda. E começou a escurecer, era 3 horas da tarde, escureceu. E eu comecei a ver uns clarões no céu. E aí se você vê clarão no céu, você imagina o quê? Vai vir um barulho e daqui a pouco vem a chuva, né? Foi assim que a gente aprendeu naquele filme, né? Quem salvará nossos filhos? Daquele retiro batista que as crianças ficam presas lá. A gente aprende assim, ó, deu barulho, conta, entendeu? Entre o barulho e o som, os minutos que virá a chuva. E aí eu fiquei lá contando e tal, cadê a chuva? E ficou uns 15 minutos e eu achando que era o arrebatamento da igreja acontecendo. Aí para o meu azar, ligo para a casa do meu amigo, ninguém atende. Foi desesperador. Aí liguei para a casa de um outro amigo, mas ele também não era assim uma benção, um exemplo, né? E ele atendeu, claro. Aí eu falei, mano, tá tudo bem por aí? Renan, não, tá gravando não? Não, esquece. Ô fulano, teus pais estão em casa? Não, cara, liga para ele. Gente, na época não tinha celular. Era no telefone ou orelhão mesmo, era mais cruel o negócio. Gente, eu demorei uns 5 minutos para conversar, eu consegui falar com a irmã Zenate. E se você ouve esse nome já sabe, é crente, Zenate. Não tem como alguém chamado Zenate não ser crente. E aí a irmã Zenate atendeu, e eu falei, tudo bem, irmã Zenate? Tudo, Bibo, tudo certo, a senhora não está sentindo nada estranho, nenhuma vibração, nada. O que foi, moleque? Não, olha, daí eu já abri o coração, olha, eu estou me sentindo mal e tal, porque eu pequei, e eu achei que é o arrebatamento acontecendo e tal, dela pegou, me tranquilizou e tal. Mas percebam que esse tipo de soteriologia meritocrática, né, do pagar o preço, inclusive a gente cantava músicas na igreja da Damares, então pague o preço, cantava essas coisas, né? Então é um tipo de soteriologia muito cansativo. É um tipo de soteriologia, de uma compreensão salvífica, que a gente não dá conta de manter. Por quê? Porque nós somos complicados, depravados. E foi com a teologia luterana, não foi com a teologia arminiana, mas foi com a teologia luterana que eu me deparei com a compreensão de Lutero, obviamente, de Romanos 1,17. Romanos 1,17, leio na NVT. Foi estudando teologia, percebam, foi num seminário, estudando teologia, que eu pude compreender a graça de Deus. E aquilo transformou demais a minha vida. Transformou demais a minha vida. E Romanos 1,17 diz, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé.
Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Depois Paulo amplia esse argumento no capítulo 3. E quando eu fui entender por quê? Quando eu estudei a vida de Lutero, Lutero vivia exatamente as mesmas crises. Uma crise de sou ou não amado por Deus. Porque a compreensão medieval católica daquela época era justamente meritocrática. Eu dependia da igreja para ser salvo, eu dependia de uma série de coisas que eu tinha que fazer para então alcançar a salvação, ser alcançado pela salvação. E Lutero sempre se sentia menor, sempre se sentia incapaz de cumprir todos aqueles esquemas de salvação. E foi quando então Lutero entendeu que a salvação é pela graça. E teve uma frase de Lutero, porque daí qual era a minha briga? Tá, mas cara, a Bíblia diz que eu sou santo. A Bíblia me declara santo, a Bíblia me declara justo. E a Bíblia também diz que aquele que vive... Gente, o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia não foi João 3,16. Foi 1 João 5. Agora, ó, ainda bem que eu até esqueci, acho que é o trauma. Depois algum psicólogo tiver aí, eu preciso de uma terapia. Mas foi assim, aquele que peca é do diabo. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Onde é que está isso aí? É João, né? 1 João 5 ou 1 João 3, agora não lembro. Aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Foi o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia. E aí eu pensei, cara, mas eu peco ainda. Pô, eu estou legal, mas eu ainda peco. E aí foi quando vem a frase de Lutero. Simi justus et peccator. Peccator in re e justus in spe. Ou seja, simultaneamente justo e pecador. Pecador em realidade, justo em esperança. Essa frase foi realmente eu entrando nas portas do paraíso, né, para citar aqui alguns exemplos de pais de homens de Deus aí na história. Essa frase foi literalmente agora eu entendi. Eu sou um santo em processo, eu sou um santo em esperança, eu sou santo porque Deus me declara santo, e eu sou santo não por causa de mim, não por causa dos meus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Eu entendi que eu vou chegar diante do Pai, diante do juiz desse mundo, e eu já terei uma obra digna para apresentar diante dele. Que obra que é essa? O sacrifício do meu Salvador, o sacrifício do seu Filho. Quando eu entendi isso, que eu sou tornado justo pelos méritos de Cristo, eu vivi em paz. Quando eu aprendi que eu sou declarado justo pelos méritos de Cristo, eu comecei a viver em paz. Eu comecei a lidar melhor com os meus pecados. Eu comecei a entendê-los, comecei a tratá-los, mas não mais ficar com aquele medo de, e se Jesus voltar agora? Porque o meu grande medo era, e se Jesus voltar agora? Porque a escatologia pentecostal, ela é uma escatologia também bem alarmista, né? Como eu falei para vocês, eu chamei mesmo de teologia do cagaço, porque é toda hora botando um medo. E se Jesus voltar agora? E se você estiver fazendo isso e Jesus voltar agora? Então a gente meio que vivia assim, ó. Entendeu? E com medo, eu não. Agora eu queria que Jesus voltasse, porque eu sei que eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu não tenho com o que me preocupar. Porque eu sei que Deus é por mim, né? Lutero vai falar que o sacrifício de Cristo mostra o coração paterno do Pai. Então eu me senti mais amado por Deus. João 3,16 fez ainda mais sentido para mim. E isso então teve implicações diretas na minha vida. Diretas. Porque eu entendi, e obviamente então como é que eu fui fazendo uma simbiose, né? Fui fazendo uma mescla, porque eu era de igreja pentecostal, então eu fui lendo os autores pentecostais, porque a gente ficava muito numa teologia rasa do pentecostalismo, mas já tinha autores pentecostais falando de salvação pela graça. Foi onde eu comecei a entender um pouquinho o arminianismo. Mas o arminianismo, essa corrente teológica, né, que vem de Jacobus Arminius, né, um teólogo holandês, e a partir da sua escola também, principalmente a partir dos remonstrantes e tal,
que é os discípulos de Armínio, que para não ser mortos precisaram fazer uma declaração de fé no sínodo. Então o que acontece? Eu fui descobrindo a teologia arminiana, que era o quê? Era uma formulação teológica que eu conseguia mesclar um pouco da teologia luterana, que me libertou do cativeiro do sinergismo, tá? Ou seja, que eu tenho implicações muito fortes acerca da minha salvação, que depende de mim a minha salvação. Então eu comecei a fazer uma sinergia de doutrinas. Até então, a própria Assembleia de Deus não tinha uma preocupação doutrinária tão grande em formular o arminianismo. Não se tinha como, por exemplo, o calvinismo, que sempre foi muito organizado e sistematizado. Tanto que a Assembleia de Deus vai fazer uma declaração de fé só nos anos 2010, se não me falha a memória. Depois, em 2010 é a declaração de Campinas. Depois ainda que a CPAD vai fazer uma declaração de fé, que o Silas Daniel vai escrever um livro sobre arminianismo, publicado pela CPAD, porque até então a gente não tinha no Brasil boa literatura arminiana, que é a literatura, que é a forma de pensar a soteriologia mais próxima daquilo que o pentecostalismo tem, e que é a soteriologia oficial do pentecostalismo, é a soteriologia arminiana, que na verdade vem na escola de John Wesley, que é também um grande avivalista, que era arminiano. Ele modifica alguns pontos de Armínio e da escola remonstrante, mas se mantém dentro da tradição arminiana. E o movimento pentecostal, ele foi embalado pelo movimento Holiness, ou seja, o movimento do qual John Wesley tem parte na sua origem e desenvolvimento. Então é comum, é natural que uma pessoa pentecostal, e até mesmo pentecostal no caso, e carismática, dependendo do lugar, tenha uma soteriologia arminiana. E foi só então que eu comecei a pensar e a sistematizar um pouquinho, mas ainda muito de leve, porque para mim bastava ter essa certeza: sou salvo pela graça. Isso é um dom de Deus que não vem de mim, entende? Mas depois a gente vai entendendo alguns mecanismos e tal, acerca do que é a teologia arminiana, que também é em 5 pontos. Aliás, os pontos do calvinismo, eles são de alguma forma uma resposta aos pontos arminianos. Então, a tulipe, ela é uma resposta aos facts, ou seja, que são os 5 pontos. O meu TDAH, não, deixa assim ou deixa do outro jeito? Pronto. Vamos lá então, gente, um pouquinho de sistematização. Eu já comecei o inverso, Comecei mostrando que como a compreensão soteriológica abala a nossa vida e a nossa existência. Então já ficou claro para vocês que ser salvo pela graça é viver leve, é entender que o fardo é leve. E é claro, o caminho é estreito. Porque o grande perigo da graça, que inclusive foi o problema, foi a maldição do luteranismo, é a maldição de muitos movimentos. É a maldição de muitos movimentos, ou seja, salvo pela graça, não depende de nós, vivamos de qualquer jeito. Tanto que a gente tem a galera aí da hipergraça, É aquela graça elástica, cabe todo mundo, entendeu? É uma parada que é isso aí, você é pastoreado por gente da internet, como a gente viu aqui agora, Uma surpresa do YouTube aqui da cidade de vocês, enfim, galera é pastoreada pela internet e tal, sensacional. Então é esse tipo de coisa, tá? Cabe todo mundo. Mas quer ver um exemplo? Antes de eu falar dos facts aqui, eu lembrei de Brennan Manning. Brennan Manning. Tem um celular tocando, se não for Deus, desliga, tá? Brennan Manning, como é o nome do livro? O Evangelho Maltrapilho, um dos, Gente, esse livro, o Evangelho Maltrapilho, ele tem coisas muito boas. E vou dizer para vocês o que ele foi bom para mim. Porque ele foi o primeiro livro que eu li nessa fase de desconstrução do legalismo soteriológico. Ou seja, eu preciso ralar para ser salvo. Eu preciso me esforçar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. O Evangelho Maltrapilho me deu sabe assim, eu entendi um pouquinho mais a graça de Deus. Só que é claro, depois a gente vai estudando, percebe que ali também a graça é elástica demais. Mas foi bom, para uma mente legalista, o livro deu assim tipo, opa, tem um outro lado, Não quer dizer que eu precise ir lá para o outro lado, mas a gente acha um caminho no meio.
E outra coisa que eu não falei para vocês também na primeira parte da minha palestra é, Bibo, como é que tu resolveu na tua cabeça a ideia então dos imperativos da Bíblia? Que a Bíblia está cheia de imperativo, né? Recomendando a gente orar, falando para a gente orar, para a gente amar o irmão, para a gente orar pelo inimigo. Tem uma série de imperativos na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele começa ali o capítulo 5, descendo, né? Ó, tá lascando em cima da igreja de Corinto. E falando que a galera tem que fazer um monte de coisa, e dando regra mesmo do que a pessoa tem que fazer, mandamentos, ordenanças, e ali vai. Como é que você lidou com isso? Aí eu entendi que essas obras que a Bíblia me pede, ela não é para que eu seja salvo. As obras que a Bíblia me pede é para que eu seja sal. As obras que a Bíblia me pede é para que eu abençoe outro. E eu aprendi isso com Lutero. Porque Lutero vai falando da liberdade cristã. Não, a gente é livre para servir. A gente não é mais escravo de um sistema religioso que me engana, que inventa doutrinas para me aprisionar e que se eu sair disso aqui, eu estou no inferno. Não. Eu sou justificado, eu sou tornado justo, eu sou regenerado, eu sou salvo, eu sou santificado, justamente desse sistema que me aprisiona. Mas eu estando em Cristo, eu me torno servo dos meus irmãos. E isso é maravilhoso, porque agora eu não me esforço mais para conquistar o céu. Eu me esforço para que outras pessoas conquistem o céu. Eu me esforço pelo testemunho. Então perceba que isso é uma mudança, é uma virada de chave, para usar a linguagem, é um mindset, né? É uma mudança de mente incrível, porque não diz mais respeito a eu querer ir para o céu. Não, eu vou para o céu, não é nem questão de querer, eu estou em Cristo, eu vou. Eu nem me espreguiço muito, senão... Mas entenderam que isso muda demais a cabeça da gente. Isso muda demais, porque agora eu não estou mais preocupado se eu vou para o céu ou não. Aliás, tem muito, imagino que na caixinha do Iago também, fiscal de salvação. Ô, Bibo, Sansão foi para o céu? Sansão foi para o inferno? Fulano foi para o céu? Fulano foi para o inferno? Uma galera querendo saber quem foi para o céu, quem foi para o inferno. O que te interessa isso? Ah, não é que Sansão se suicidou. Quem te disse? Estava em batalha, irmão. Em batalha morre lutando. Entendeu? E mesmo que talvez ele tivesse se suicidado, não sei. Por que você quer saber? Parece que o pessoal quer achar uma margem, mano, até onde eu posso pecar e ainda está garantido na salvação. Parece que o pessoal quer testar os limites. Mano, aquele cara lá é abençoado, e olha só, ele faz umas coisas aí que a minha igreja diz que é pecado. Mano, mas ele vai ser salvo, será? O que tu acha da salvação de fulano de tal? É a pergunta que mais tem. O que a gente acha de fulano de tal? O que a gente acha de fulano de tal? Por que você quer saber? Não te interessa. Porque parece que a gente quer testar os limites. Ei, confia na graça. Deposita a fé na graça. E obedece os mandamentos. O resto é plus. É lucro. Sabe, não tem muito segredo. E foi muito legal. Mas, tratando um pouquinho de sistematização, então, do meu ponto de vista soteriológico, tem os 5 pontos do arminianismo. Obviamente que Armínio não sistematizou dessa maneira, mas os seus discípulos de alguma forma vão sistematizando, né? O primeiro ponto então do arminianismo a gente pode colocar que é o depravação total. Esse é um ponto inclusive em comum com a outra linha, tanto com a linha calvinista quanto com a linha luterana. Aliás, a maioria das escolas tradicionais de soteriologia vão acreditar nesse ponto de forma igual. O ser humano, ele é depravado. E aí você tem textos bíblicos que provam esse ponto, enfim. Nós temos aqui uma declaração de Armínio que diz o seguinte: o livre-arbítrio, já começa assim, só para a galera já ficar, né? Tá? Bem, texto bíblico, depois o Iago cita que ele tem livros escritos sobre isso. O teu primeiro capítulo é depravação total, Iago? Não. Sola escritura? Porque tu pega os solas, não é tulipe, né? Eu estava com a cabeça que era tulipe. Fez um negócio, né? Show. Então tá, depravação total. Vocês entendem o conceito de depravação total? Nós somos incapazes, mortos em nossos pecados e delitos, somos totalmente depravados, somos pessoas, e Armínio é o seguinte: o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual.
Armínio falando sobre o livre-arbítrio. Ou seja, ele não é capaz de aperfeiçoar sem a graça. Por quê? Porque nós somos depravados, nós somos incapazes. A depravação total, ela quer deixar bem claro o seguinte: quanto tempo eu tenho, Saulo? Ótimo. Sou corcunda? Então, a depravação total, ela quer te mostrar o quê? Você não é capaz. Você não tem condições de se salvar. E outra, ela também diz o seguinte: abre o teu olho. Você é capaz de fazer coisas bem esquisitas. Então, quando for julgar aquele pecador, aquele coach, influencer, olha o pecado, cuidado. Você talvez não faça aquele pecado, mas você também tem, né? Vamos tomar, olha, viu? Deus está confirmando, tá? Nós somos, tá? Nascemos uma natureza muito ruim, que é claro, em Jesus Cristo, graças a Deus, nós somos uma nova criação. O escatom nos alcança, mas a depravação total quer dizer o seguinte: nós somos incapazes, tá? Incapazes. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada, tá? Essa graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. Ou seja, isso aqui no arminianismo é entendido como uma graça preveniente, uma graça que vem antes. Ou seja, essa graça que é derramada no mundo a partir do sacrifício de Cristo permite que pessoas depravadas, mortas em seus pecados e delitos, possam responder ao chamado do Evangelho, certo? Então, basicamente, a depravação total, ela é compreendida dessa maneira no arminianismo, tá? Olha só, para ficar bem claro, em seu estado de descuido e pecado, o ser humano não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom. Desta maneira, atribuo à graça o início, a continuidade e a consumação de todo o bem, de tal forma que sem a sua influência, um homem, mesmo já estando regenerado, não pode conceber nem fazer bem algum. Essa ideia de que pessoas más podem fazer coisas boas, tá? Ou seja, existe uma graça de Deus derramada no mundo. Ou, para usar um outro termo, existe uma doutrina da providência. Deus cuida daquilo que Ele criou, e nesse cuidado com aquilo que Ele criou, Ele vai usar pessoas que inclusive não professam a fé no sacrifício do seu Filho. O outro ponto da doutrina arminiana é a eleição condicional. A eleição, ela existe, mas ela é condicionada à fé. Uma fé que Deus preveu que a pessoa teria, e por isso ela é eleita. Inclusive o Armínio faz uma distinção entre eleitos e crentes. Porque o eleito, de fato, nunca vai perder a salvação. O crente, ele acredita que sim, mesmo sendo crente, experimentando uma série de coisas, ele ainda pode perder a sua salvação. Mas o eleito não tem como, porque Deus o elegeu. E se Deus o elegeu, Deus não o perde. Ele diz o seguinte: Deus decretou salvar e condenar certas pessoas, em particular, declarações de Armínio. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual Ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam e por sua graça subsequente perseverariam. E do mesmo modo, pela sua presciência, Ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam, tá? Então, de alguma forma, existe uma condenação, porque se existe um caminho da salvação, existe um caminho da condenação. Então, o que acontece? Armínio e a teologia arminiana vai entender que a fé exerce sim um papel importante. Essa fé que o ser humano a desenvolve como um dom de Deus. E essa fé, ou seja, de alguma forma, eu aceito esse sacrifício. Eu não resisto a essa graça. Tá? Por quê? Porque o outro ponto do arminianismo é a graça resistível. Ou seja, o ser humano, ele pode resistir à graça de Deus. O arminianismo entende que Deus, na sua soberania, Ele deu ao ser humano essa possibilidade de resistir a essa graça. E é por isso que alguns não serão salvos, porque resistiram a essa graça. E sobre isso, o Armínio diz: toda a controvérsia sobre a graça se reduz à solução dessa questão. A graça de Deus é uma certa força irresistível.
uma certa força irresistível? Ou seja, a controvérsia se refere apenas ao modo de operação da graça, irresistível ou não. Com relação a este tópico, creio, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida. Ou seja, a salvação é um presente e algumas pessoas não aceitam esse presente. E na compreensão arminiana, a partir do momento que você aceita esse presente, você o desenvolve, que é como Paulo fala aos Filipenses, você trabalha com afinco esse presente que lhe é dado. O outro ponto é a expiação ilimitada, ou seja, a expiação, ela é por todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, e a expiação, ou seja, a cobrir o pecado, ou seja, o seu pecado não vai lhe trazer mais um dano, ou seja, a expiação ela é ilimitada, mas obviamente ela vai ser eficaz somente naqueles que estão em Jesus, aqueles que aceitaram o presente da graça, tá? Mas a salvação, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, tá? E aí tem textos bíblicos que apoiam essa interpretação arminiana. E o último ponto, que é um ponto mais controverso dentro do arminianismo, é justamente a segurança dos santos. Basicamente é isso, quem está em Cristo está seguro, e eu creio nisso, com a diferença. E esse ponto em Armínio, às vezes ele não é muito claro, os estudiosos de Armínio ainda têm debatido sobre isso, tá? Armínio, tadinho, ele teve uma vida bem triste, porque, por isso que o arminianismo, ele é basicamente uma doutrina da salvação. Diferente do calvinismo, que é o quê? É uma cosmovisão, né? O calvinismo é uma cosmovisão praticamente. Você consegue falar em cosmovisão calvinista, você não consegue falar em cosmovisão arminiana. Por quê? Porque Armínio apanhava tanto da galera, que ele passou a vida inteira dele tentando explicar o ponto de vista dele, né? E, enfim, e ele gastou muito, a vida dele é basicamente isso, discutindo salvação. E ele diz o seguinte: uma vez que a eleição para a salvação compreende dentro dos seus limites não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, uma vez que Santo Agostinho diz que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele vê, que crerão posteriormente com a ajuda da sua graça preventiva ou precedente, e que perseverarão com a ajuda da sua graça subsequente ou seguinte. Crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas, ou seja, ele faz essa distinção entre crentes e eleitos. Obviamente que Armínio vai ter uma forma de ler também os pais da igreja, isso é muito comum nas discussões teológicas. O mesmo pai da igreja é utilizado pelas duas correntes. Calvinistas vão citar Agostinho, arminianos vão citar Agostinho. Calvinistas, um Agostinho mais velho, arminianos, um Agostinho mais novo, e por aí vai, tá? Mas o fato é que a segurança em Cristo, ela se dá nessa ideia, quem está em Cristo está seguro. A diferença no arminianismo é que há possibilidade, né, na maior parte do arminianismo, há a possibilidade da apostasia. Ou seja, há a possibilidade de uma pessoa perder essa salvação. Tá? Então assim, existe uma segurança? Existe. Mas se você estiver em Cristo, se você não estiver em Cristo, não há segurança. Tá? São formas de se pensar, são formas de entender textos das Escrituras. Tá? E o arminianismo, no meu ponto de vista, é o que melhor abarca a compreensão do que é a salvação bíblica. Mas a minha mudança mesmo de mente se veio e se deu por conta da teologia da justificação de Martinho Lutero. Foi ela que realmente abriu a minha cabeça e me trouxe paz no caminhar com Deus. Foi a compreensão da justificação, que inclusive é defendida também pelo arminianismo, a justificação por graça e fé. Eu sou tornado justo pelo sacrifício de Cristo, não há mérito, é tudo por meio da graça, é tudo a